De acordo com os novos critérios, fica impedido de ingressar no país, sujeito a repatriação, deportação sumária ou redução de prazo de permanência qualquer estrangeiro que seja considerado pessoa perigosa para a segurança do Brasil. Segundo o texto, se for considerada suspeito e receber uma notificação de deportação, o imigrante tem 48 horas para se defender antes de ser efetivamente expulso. Essa portaria viola valores da Lei de Imigração e constitucionais importantes, afirma Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional e coordenador do Centro de Pesquisa Supremo em Pauta da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, FGV-SP. A edição da portaria acontece em um momento em que Moro trava com o jornalista americano Glenn Greenwald um debate a respeito de mensagens atribuídas ao ex-juiz federal e aos procuradores da Operação Lava Jato publicadas no site The Intercept, de Greenwald. As mensagens revelariam atos impróprios do magistrado enquanto julgava os casos ligados à corrupção na Petrobras. Moro não reconhece a autenticidade das mensagens. A avaliação dessa portaria é indissociável do contexto em que o ministro está, contrariando as limitações legais em relação a investigações sigilosas da Polícia Federal, continua Gleiser, referindo-se ao fato de que Moro teve acesso a dados e provas colhidos pela Polícia Federal, PF, durante a Operação Spoofing, deflagrada para apurar o hackeamento das mensagens de Moro e que está sob segredo de justiça. De acordo com os investigadores, na última terça-feira, dia 23 de julho, 4 hackers responsáveis pelo vazamento dos dados de Moro e dos procuradores foram presos. Ainda segundo a PF, em depoimento, um dos acusados, Walter Delgatti Neto, admitiu ter sido a fonte de Greenwald. Até o momento, Greenwald não é investigado, tampouco confirma que Delgatti seja sua fonte. Depois do início da publicação das reportagens do The Intercept, há cerca de um mês, perfis apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, PSL, nas redes sociais iniciaram uma campanha pela deportação do jornalista americano, que é casado com o deputado federal David Miranda, PSOL-RJ, com quem tem 2 filhos. O Ministério da Justiça não pode, a fim de atingir uma pessoa, editar uma medida dessa que tem repercussão geral, vai afetar milhões de pessoas, afirma Maristela Basso, professora de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, USP. Essa ação estava prevista, é rotina dentro do Ministério. Precisamos de instrumentos que deem agilidade para o Estado retirar pessoas perigosas que nem deveriam ter entrado no Brasil, afirmou André Furquim, diretor do Departamento de Migrações, segundo nota da pasta. Por ser ministro da Justiça, cabe a Moro estabelecer como deve ser cumprida a Lei de Imigração, promulgada em 2017, em substituição ao Estatuto do Estrangeiro, de 1980. No entanto, a portaria excederia sua prerrogativa de regulamentação e ressuscitaria elementos autoritários do período da ditadura, apontam especialistas ouvidos para esta reportagem. A Lei de Imigração não prevê a classificação de pessoas como perigosas para a segurança nacional, como na portaria. Esse termo era usado no Estatuto do Estrangeiro, que já está ultrapassado e em desuso. Então, é chocante ver esse termo. E portarias não podem criar nova hipótese de punição, por isso considero inconstitucional, diz Marina Faraco, professora de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. De acordo com o documento de Moro, são consideradas pessoas perigosas aquelas que possam ser enquadradas nas legislações referentes a terrorismo, organização criminosa, tráfico de drogas, pessoas ou armas de fogo, pornografia ou exploração sexual e violência em estádios de futebol. Além disso, na avaliação de especialistas, a portaria desconsidera a presunção de inocência ao determinar que são passíveis de deportação estrangeiros que sejam meramente suspeitos de crimes, que estejam sob investigação criminal e não tenham ainda sido julgados. Certamente, essa parte da portaria vai acabar sendo questionada no Supremo, porque pode afrontar princípios constitucionais, diz a advogada constitucionalista Vera Chemin, que afirma esperar uma longa batalha sobre o assunto nos tribunais. Para Faraco,
Até mesmo um simples boletim de ocorrência poderia servir para abrir um processo de retirada de uma pessoa do Brasil, o que gera insegurança jurídica. Além disso, o tempo para a defesa após a notificação de deportação ou extradição foi reduzido para 48 horas, considerado inviável para que um imigrante consiga reverter a situação de deportação. Em uma deportação ordinária, há um prazo mínimo de 60 dias. As pessoas vão poder ser retiradas do país em 48 horas em uma condição de grande insegurança jurídica. Fere a presunção de inocência, o devido processo legal, o direito à ampla defesa, o princípio de igualdade entre estrangeiros e nacionais, diz Glaser. Para Basso, como o Congresso não aprovou deportações sumárias, Moro estaria legislando em seu lugar. É um abuso de poder do ministro da Justiça, completa. A portaria prevê ainda que, por motivos de segurança, o Estado pode fazer deportações sumárias sem dar publicidade aos motivos. Na prática, as razões para a expulsão do estrangeiro do país não estariam disponíveis ao público nem mesmo por pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação. Medidas arbitrárias tendem a ser sigilosas, porque assim fica mais difícil garantir a defesa das pessoas e a fiscalização da ação das autoridades pela sociedade civil, diz Camila Azano, coordenadora de programas da Conectas, entidade que defende os direitos de imigrantes. O texto deve ser questionado judicialmente, segundo Glaser. A portaria aponta para um processo de desinstitucionalização, em que as autoridades políticas demonstram não se importar com os limites institucionais e jurídicos das suas funções. Elas perseguem o poder, sua agenda independente das limitações legais.